Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, neste domingo, que popularmente é o domingo de carnaval, para nós é o domingo da transfiguração de Jesus. E o que é interessante nesse domingo é que a transfiguração de Jesus, o acontecimento em si, ele poderia muito bem servir assim de um motivo carnavalesco, não é? Porque é uma apoteose. Lá no Rio, o sambódromo termina numa parte assim mais larga que se chama Praça da Apoteose. Apoteose quer dizer o quê? Uma manifestação divina, não é? Então, o que aconteceu ali no monte com Jesus, juntamente com seus 3 discípulos escolhidos, foi algo assim apoteótico, né? Uma coisa brilhante, luminosa, poderosa, tudo assim que muitas vezes a gente vê nos enredos e nos motivos do carnaval, especialmente das escolas de samba. O fato é que Jesus já estava começando a lentamente esclarecer para os discípulos, explicitar qual era a sua verdadeira natureza, qual era a sua verdadeira missão. Ele começou falando, né, do reino de Deus, falando da libertação das pessoas como resultado da sua missão, né, lá na sinagoga de Nazaré, tudo aquilo. Mas os discípulos ainda não tinham visto uma coisa assim mais convincente, mais explícita de quem era realmente Jesus. E então, um belo dia, ele chega para 3 dos seus discípulos, aqueles que tinham uma certa liderança sobre o grupo, que eram Pedro, né, Tiago e João. Esses 3 discípulos, depois da morte de Jesus, eles tiveram uma liderança muito grande, inclusive sobre a igreja nascente, não é? Tiveram um papel importante. Ele já enxergava naqueles 3 rapazes ali que ele tinha escolhido para acompanhá-lo um certo destaque em relação aos outros 9 discípulos. Então ele acordou cedo e disse, vamos fazer uma trilha. Vamos subir aquele morro ali, não é? E eles, bora, acordaram cedo e começaram a subir o morro. E foram. E quando chegaram lá em cima, então, Jesus mostrou o que eles iam ver, né? Na realidade, ele quis chamá-los para um momento de oração naquela montanha. E eles começaram a orar, o tempo foi passando, enquanto Jesus orava, ele começou a ficar brilhante, né? O rosto dele começou a ficar branco e com uma luz assim em volta, uma luz brilhante. E no meio desse brilho todo, eles enxergaram mais 2 pessoas ali, ao lado dele, que não estavam não tinham subido o morro junto com eles, mas apareceram ali naquele lugar. E aí eles viram, então, identificaram naquelas 2 pessoas, 2 figuras importantíssimas da história da salvação, da história do povo de Deus, das Escrituras. Um era simplesmente Moisés
e o outro era Elias. E Jesus começou a interagir, a conversar com essas duas pessoas que apareceram ali. Eles estavam cansados, né? Cansados da subida, tinham parado lá para orar, estavam lá descansando para eventualmente depois descerem de volta, né? Mas quando viram aquele fenômeno acontecendo, né, na frente deles, eles, espera aí, alguma coisa de extraordinário está acontecendo aqui, alguma coisa fora do comum, não é? Mas o que significa esse encontro, então, de Jesus com Moisés e com Elias? Eu acho que há várias coisas que a gente pode descobrir, que a gente pode especular a respeito, mas ali estavam dois grandes símbolos da fé, da religião de Israel. Porque Moisés representava o quê? A lei, o culto sacerdotal. Moisés representava o templo. E o templo era o centro do culto da religião de Israel. Então, Moisés estava ali representando toda a herança legal e sacerdotal do povo de Deus. Mas do outro lado estava Elias. E Elias era o símbolo do ministério profético, que de tempos em tempos até se opunha aos interesses do templo. Não foram nenhum, nem dois, nem cinco profetas que entraram em conflito com a instituição do templo. O templo era aquela instituição mais próxima do rei, da monarquia, não é? Era a religião oficial do reino. Então, o próprio processo de escolha do sumo sacerdote passava, né, pelas mãos do rei. E os profetas, eles falavam em favor do povo, da população sofrida, da população que às vezes não tinha nem acesso direito ao templo. E Elias mesmo foi perseguido pela realeza no tempo de Acabe, no tempo de Jezabel, teve que se esconder, enfim, teve que viver no exílio. Ele representava exatamente a combatividade, não é? A independência do profeta. E Jesus estava ali entre aqueles dois. Claro que houve momentos também em que os profetas profetizaram em favor da construção do templo. Se nós lermos, por exemplo, Ageu e Zacarias, nós vamos ver ali dois profetas exortando a população a edificar o templo, a contribuir, a participar, a comparecer. Nem sempre houve esse conflito, essa dialética assim, entre o sacerdócio e a profecia. Houve também convergência, houve também a luta conjunta em favor do povo de Deus, não é? Mas o fato é que estavam aqueles dois ali. Então, quando os discípulos entendem essa ligação, aí eles percebem a importância de Jesus Cristo, percebem o ponto de encontro que ele representa entre a palavra profética e a palavra da lei.
palavra do tempo. Ali nós temos um encontro teológico por excelência, né? Ali todo o Antigo Testamento está convergindo na pessoa de Jesus Cristo. E existe também mais uma coisa que ali, juntando aqueles três, juntando Moisés, juntando os profetas de Jesus, nós temos o quê? Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus. Na religião judaica, o Antigo Testamento ele é chamado por uma sigla em hebraico, Tanakh. Tanakh, que é de T de Torá, que é a lei, N de Nevi'im, que é os profetas, e esse Kzinho no final, que são os escritos de sabedoria, né, a literatura sapiencial, o livro dos Salmos, dos Provérbios, Eclesiastes, outros escritos. Mas ali você tem lei, profetas e sabedoria. E o que nós temos ali, naquela montanha, naquele lugar? Nós temos a lei com Moisés, nós temos a profecia com Elias, e nós temos Jesus representando a junção desses dois e todo o resto. Toda a sabedoria, toda a revelação de Deus. Né? 3 eixos das Escrituras estão ali. E Jesus representa, inclusive, o Novo Testamento. Ainda não estava escrito, não é? Mas ele representa. Então, aquele encontro ali simboliza a presença, a glória, a manifestação da palavra de Deus. Vejam só que coisa interessante. Jesus, conversando lá com esses 2 homens, né, que foram identificados, né, ele despertou, inspirou em Pedro uma ideia. Né? É interessante que essa narração aqui da transfiguração de Jesus, ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos. Aparece em Mateus, aparece em Marcos, aparece em Lucas. Por isso que todo ano a gente prega sobre isso. Cada ano em um evangelho desses, né? Depois repete. Mas o fato é que Pedro, vendo aquele espetáculo, então ele sugere, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para Moisés, uma para Elias e outra para nós. Aqui, e vamos ficar por aqui, porque isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom. Bom é estarmos aqui, não é? Mas a coisa tinha um fim. Não era para eles ficarem ali permanentemente. Então, aparece um outro brilho assim, que eles não conseguem definir as coisas, e quando aquele brilho passa, encontram-se eles 3 e Jesus, como no começo. Esse episódio nos lembra o seguinte, né? Moisés é muito importante, os profetas são muito importantes, né? Mas no fim das contas, o que resta, o que realmente fica de tudo é Jesus. É Jesus. E outra coisa, eu sempre imaginei, e já preguei isso outras vezes, né, que a vontade de Pedro de permanecer lá com os outros discípulos, com Jesus ali, se devia justamente àquela atmosfera, né, de aquela coisa que os deixava maravilhados, aquele enlevo espiritual, né, aquela presença divina, aquela manifestação, o espetáculo em si.
né? Que era por isso que ele queria continuar lá em cima. Era uma coisa que entretinha a, a sua alma, de certa forma, né? Da mesma forma que muitas vezes a gente participa de cultos, determinados momentos, assim, que a gente não tem vontade de ir embora, não é? É tão bom estarmos ali, né? No louvor, na adoração, na ministração da palavra, tal. Então a gente quer sempre permanecer ali, na que a gente chama de presença de Deus. Quando a gente limita a presença de Deus a um determinado lugar, que é aquele templo ali onde a gente se encontra. Como se em outros momentos nós não estivéssemos na presença de Deus. Nós estamos sempre na presença de Deus. Individualmente estamos sempre. Coletivamente nós temos essa reunião. Mas individualmente a gente está sempre na presença de Deus. Que ninguém se engane com relação a isso. Pode ser que às vezes a gente queira se esconder dele, aí é outra coisa. Mas a gente está na presença de Deus. Mas o fato é que esse encontro, né, da palavra me lembrou uma outra coisa também. Jesus é a palavra viva, não é? Jesus é a palavra viva. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A gente usa o termo logos, do grego, verbo, em português como um termo técnico, mas é palavra. Às vezes a gente também quer permanecer o tempo todo aqui, mergulhado, né, no estudo da palavra. Principalmente quem estuda teologia, né? Então fica maravilhado com isso aqui, né? E a gente tem centenas de revistas especializadas que nos ajudam a compreender os aspectos mais diversos, assim, né? Como é que ela foi escrita e qual o significado das palavras que são utilizadas, e as línguas originais, e a geografia, tudo isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? E a gente às vezes quer permanecer mergulhado nisso daqui. Esse encontro de Moisés, dos profetas e de Jesus. Está tudo aqui, ó. Mas o fato é que Jesus não quis permanecer lá em cima. Jesus imediatamente ele desceu o morro. E descendo o morro, na continuação desse texto, nós vemos que havia pessoas precisando ser curadas. Havia um jovem atormentado por um espírito que o provocava ataques, acessos, surtos psicóticos. Havia coisas, digamos assim, bem mais áridas, bem mais desagradáveis, bem mais prosaicas, né, do que aquela presença gloriosa de Jesus com a lei, com a profecia, né? E o que aconteceu com os discípulos aqui na descida desse morro é o que acontece conosco todos os dias, né? Muitas vezes a gente se encanta com a, a palavra, mas a gente é chamado para atender às necessidades das pessoas, ouvir o clamor das pessoas e saber o que está acontecendo no mundo e de alguma forma intervir também, porque não dá para a gente ficar lá no alto do morro. É bom subir lá de vez em quando, sim, é bom, não é? É importante, mas não dá para armar tendas e ficar morando por lá. Esse é o nosso desafio enquanto ministro da palavra, mas não só, enquanto cristãos mesmo, no nosso dia a dia, né? Deus nos proporciona isso, né, de por meio de Jesus, a gente ter acesso
a tudo que Moisés e os profetas escreveram. Eles não estão mais com a gente, mas Jesus está, só Ele. Mas Ele é o bastante, Ele é suficiente. E Ele nos acompanha na nossa subida do morro e na nossa descida também. Então, que Deus nos proporcione ter, de vez em quando, essa visão gloriosa da sua palavra, de Moisés, dos profetas, de Jesus, e também nos capacite para enfrentar os desafios do pé do morro. Né? Essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite. Amém?